Neste vídeo eu vou te contar sobre a pior experiência como professor de música da minha vida. Sem sombra de dúvida, uma das piores experiências musicais e profissionais que alguém pode ter. Vou te contar como eu me senti à época e como eu me sinto hoje em relação a esse episódio, como eu teria reagido se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje e como você pode reagir se você um dia vir a passar por uma situação desagradável como essas. Embora eu espere que você nunca passe por nada parecido. Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Bom, vamos contextualizar um pouco. Essa experiência ocorreu exatamente há 10 anos atrás. Foi em agosto de 2011, eu tinha completado 30 anos, havia poucos meses e estava muito contente com a minha vida profissional naquele momento, trabalhando como professor de história em viagens com escolas e como professor de música numa escola particular aqui do bairro onde eu moro, a Granja Viana. E essa experiência aconteceu nessa escola de música que atendia um público de alto padrão. Quando eu digo alto padrão, eu estou querendo dizer alto poder aquisitivo, já que isso nunca foi sinônimo de educação, como a gente vai ver nessa história que eu vou contar. Eu tinha um aluninho de uns 8 ou 9 anos de idade que se chamava João. E o João era um menino super inteligente, porém um tanto quanto tímido. O pai dele era um cara muito mais velho, eu não sei dizer exatamente quanto, provavelmente ele tivesse mais de 50. Eu quero deixar bem claro que isso não é demérito nenhum. O meu pai, que caso vocês não saibam ainda, foi o melhor pai do mundo, e isso não é um mero clichê, ele realmente foi, e todos os meus amigos que o conheceram concordam com essa afirmação, teve meu irmão aos 40 anos de idade, portanto quando meu irmão tinha 10, meu pai já tinha 50, o que não o impediu de ser um pai fantástico, irrepreensível, que eu e meu irmão amamos muito e sentimos muita saudade. Então a idade não tem nada a ver com a história que eu estou contando, é um mero detalhe para ajudar vocês a visualizarem a história. Beleza? Bom, o fato é que na época eu acabei escrevendo um e-mail para o coordenador da escola contando sobre esse fato que aconteceu num dos muitos sábados de manhã nos quais eu tinha acordado cedo, apesar da noitada de sexta-feira, para poder ir lá dar aula para esse aluninho, para o João. Então eu peço licença para vocês para ler alguns trechos deste e-mail agora para vocês entenderem melhor essa história toda. O coordenador dessa escola também se chamava Ricardo, então eu começo o e-mail assim. Salve Xará! Tudo bem? Então, há algum tempo eu vinha querendo te pedir ajuda em relação ao aluno João e sábado último ocorreu um episódio bem desagradável do qual eu imagino que já esteja informado, mas que resumidamente foi. 2 pontos. O pai do João chegou na escola com cara de bravo e o João com cara de choro. E quando fui cumprimentá-los, o pai dele, de forma muito agressiva, arrogante e mesmo mal educada, disse que o João não estava aprendendo nada e atribuiu isso às lições serem maçantes. Disse que não queria jogar dinheiro fora e que esse seria o último mês do João na escola se ele não passasse a se interessar e praticar, chegando mesmo a dizer que quebraria o violão. Eu, com toda a educação, eu até fiz um parênteses no e-mail, dizendo que essa educação foi em respeito ao coordenador e à escola, porque o pai do aluno não merecia, Justifiquei que o João estava apenas começando, em fase de adaptação ao instrumento, e que cada aluno tem uma evolução diferente, suas próprias dificuldades, e que desde o início eu vinha tentando passar alguma melodia para isso ter um sentido musical e não ficar ensinando técnica. Aí o pai dele encerrou o diálogo dizendo: "Viu, cabeção? Tem que estudar", dando um tapa na cabeça do João. Foi uma das mais desagradáveis cenas que eu já tive o desprazer de presenciar. O João entrou na sala cabisbaixo e com lágrimas nos olhos, e acho que só não chorou porque eu fui acalmando-o e dizendo que estava tudo bem, que a gente ia tocar junto e que o importante era ele gostar do que estava aprendendo. Ele chegava a tremer, e eu confesso que eu também, ante o nervosismo passado, E só no finalzinho que a aula começou a render alguma coisa. Vocês já estão achando absurdo, Espera que vai ficar pior. Durante a aula, eu descobri, conversando com o João, que o pai dele não deixa ele sequer mexer na internet. Não é a primeira vez que eu percebo que o pai dele tem uma relação difícil com ele.
Uma vez ele se interessou por palhetas e eu disse que eram baratas e vendiam na escola. E ele respondeu: meu pai não vai comprar, ele nunca me compra nada. Parênteses, gente, eu quero lembrar que eu estou falando de um público de alto poder aquisitivo. Isso posto, gostaria de pedir que você desse a próxima aula do João, não apenas para tentarmos outros métodos de aula, mas também para você me dar um feedback de como abordar as aulas com ele, que tipo de metodologia específica e assuntos devo aplicar, enfim, me dizer se as dificuldades que o João vem apresentando são só dele, ou melhor, advindas do pai dele, ou se eu também não estou sabendo sacar as necessidades dele enquanto aluno. Ele é inteligente e entende rapidamente coisas que envolvam a parte matemática da música. Mas mesmo depois de várias aulas, os dedos dele ainda estão meio molengas, no sentido de que ele não consegue formar acordes. Mesmo para tirar as notas isoladas, ele tem alguma dificuldade que está relacionada à postura, já que ao invés dele apoiar o polegar atrás do braço da maneira normal, ele deixa o dedo deitado, sem conseguir a força para pressionar a corda contra a madeira. Pensei que sem forçar a barra e com algumas poucas aulas, eu fosse conseguir tirar esse pequeno vício dele, mas ainda não rolou. De qualquer maneira, o que tenho tentado fazer com ele é o que faço com outros alunos que tenho e já tive em idade similar à dele. Não brigar, incentivar a autoestima, valorizando o que ele consegue fazer, em vez de destacar o que ele não consegue e insistir somente nisso. Quero muito que o João possa continuar. Afinal, aprender violão foi um desejo dele e seria uma pena o mundo perder um músico, porque o pai carrasco exige resultados de curto prazo. Me diga o que você achou que a gente vai conversando sobre o problema, ok? Gente, olha que situação. Eu não sei dizer que hora que foi pior para mim de vivenciar isso. Se na hora em que ele ficava tentando colocar a culpa no próprio filho, falando com ele de maneira ríspida, colocando o moleque para baixo, ou se na hora que ele atacou o meu próprio trabalho com adjetivos pejorativos e uma postura super hiper agressiva e desagradável. Na época, eu tinha um pouco menos de experiência como professor do que eu tenho hoje. Isso fica patente no e-mail, onde eu peço ajuda para o meu coordenador para me dizer que outras metodologias eu poderia utilizar. Mas percebam que eu já tinha a visão de um educador, a visão de um professor que está preocupado com o desenvolvimento da criança. Então, de fato, a culpa não era da maneira como eu estava tentando ensinar o João, e muito menos da velocidade com a que o João estava se desenvolvendo. O problema era o pai dele depositar as suas próprias expectativas frustradas no filho de 9 anos de idade. Eu acho que eu vou ter 90 anos de idade e não vou ter esquecido ainda a cara daquele homem e nem o que eu senti nesse dia. Foi muito humilhante, foi frustrante, foi apavorante. O que eu teria feito diferente se fosse hoje essa situação? Provavelmente eu responderia ao pai de uma maneira um pouco mais incisiva, deixando claro que eu sou um profissional e que ele deveria respeitar o meu espaço de trabalho e que aquilo não era maneira de falar com o filho dele, pelo menos não em público, envolvendo outras pessoas e profissionais. Além disso, provavelmente eu fosse procurar meus direitos na justiça, porque isso configura assédio moral. Existia uma relação ali hierárquica de alguma maneira, já que ele pagava a mensalidade, da qual eu ficava com uma porcentagem. Então existe uma relação hierárquica implícita aí. De maneira nenhuma, aquele cara tinha o direito de vir me atacar da maneira como ele atacou, me desrespeitando como profissional, como pessoa, de uma maneira super agressiva. Certamente merecia um processo. É isso que eu faria hoje e é isso que eu sugiro que você faça se você passar por alguma situação semelhante. Procure seus direitos na justiça, porque às vezes essa é a única linguagem que essas pessoas entendem. Assédio moral é uma coisa que costuma acontecer em muitas empresas e em muitas relações de trabalho, mesmo que às vezes não seja dentro de um regime CLT, de um regime contratual. E a gente tem que ficar muito atento ao quanto isso pode atingir a nossa saúde mental. Como eu tinha dito no começo do vídeo, eu espero que vocês nunca precisem passar por nada parecido. Sem dúvida foi um dos momentos da minha vida onde eu senti mais medo, mais tristeza, mais frustração, mais raiva. E tudo isso leva ao lado escuro da força, né? Então, não foi legal. Como eu também já tinha dito, isso faz uma década. Então o João hoje deve ser um garotão de 18 ou 19 anos de idade. Eu realmente espero que o João não tenha desistido do violão por causa do pai dele,
que ele não tenha desistido da música. Espero que hoje ele seja um ser humano feliz. Ele provavelmente deve estar na fase de entrar na faculdade, se é que ele já não entrou. E João, onde quer que você esteja, carinha, eu espero de verdade que você se liberte das garras desse pai dominador, desse ser humano tirano e cruel que calhou de ser o seu pai. João, seu pai é um homem amargurado e, portanto, fracassado. Voa, moleque! Eu espero que você e muitas outras crianças, jovens e adolescentes que tenham problemas com os pais consigam viver uma vida saudável e digna, apesar dos seus progenitores. E fica aqui o alerta, você que é mãe ou pai e tem filhos pequenos, não exijam deles coisas que vocês exigiriam de um adulto. Não exijam que eles satisfaçam as suas próprias frustrações, as suas próprias expectativas. Aula de música para crianças não é para formar prodígios mirins, pequenos virtuosos. É para proporcionar uma vida melhor para a criança, para que ela possa despertar suas habilidades e vivenciar a sua inteligência musical. Portanto, numa aula de música, especialmente para crianças, o que importa não é o resultado, é o processo. E você, já viveu alguma situação musical profissional parecida com essa aqui que eu contei? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, você já sabe. Deixa uma curtida marota para valorizar o meu trabalho, me incentivar a continuar produzindo novos conteúdos e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aliás, coloca para receber todas as notificações, que aí você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado 2 vezes por semana para ajudar você a entender e conhecer cada vez melhor sobre o universo das 6 cordas. Muito obrigado por estar acompanhando o canal, um abração vitálico para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.